Aleluia. Nesta manhã eu vou falar sobre o que um verdadeiro cristão deve ser. Falarei um pouco sobre fingimento e hipocrisias. Pessoas legalistas e farisaicas. Pessoas cheias de regras, que não fazem nada e só criticam as outras pessoas. Se você não esteve aqui antes, nós falamos sobre a diferença entre religião e relacionamento. É muito importante percebermos que Jesus não morreu para que tenhamos uma religião, mas morreu para que tenhamos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus através de Cristo. Não é maravilhoso isso? Ser capazes de falar com Deus quando quisermos. Nós precisamos valorizar isso. Eu estou certa de que o poder da oração é tão forte e essa certeza aumenta cada dia mais. Eu tenho visto Deus fazer muitas coisas em minha vida nestes últimos anos como resultado de orações tão simples. Não por causa da minha religião, mas por causa das orações simples. Ter esse privilégio de orar é absolutamente maravilhoso. Ser chamado para se relacionar com Deus, chamado para se relacionar com Jesus, chamado para se relacionar com o Espírito Santo. Bem, eu creio que existem espíritos religiosos, espíritos do mal, que tentam nos manter amarrados a regras e regulamentos e nos prendem a doutrinas humanas, então nós não podemos experimentar o poder de Deus em nossas vidas. Você foi comprado a preço de sangue para ter uma vida poderosa. Não uma vida de fraco, mas uma vida poderosa. Você é a cabeça e não cauda, está por cima e não por baixo. Você empresta, não toma emprestado. E seja capaz de fazer qualquer coisa através de Cristo, que te fortalece. Nós vamos falar um pouco hoje sobre algumas coisas que nós precisamos observar. Vá até Mateus 23. Eu quero ser um crente de verdade, e você? Quantos é que querem fazer a diferença neste mundo? Bom, 4 pessoas deste lado aqui. Provoque-se no Espírito Santo. Jesus teve muito o que dizer para as pessoas religiosas nos seus dias. E nada disso foi muito legal. Quantos de vocês entendem a diferença entre uma pessoa religiosa e alguém que é nascido de novo e tem um grande relacionamento com Deus? Você entende a diferença? Certo. Eu quero deixar claro para que você não interprete mal quando eu digo pessoas religiosas, porque pode haver muitas pessoas nos vendo que pensam, eu pensei que ser religioso fosse bom. Eu estou falando sobre atitudes erradas, que são regidas por motivos errados, como somente ir à igreja, obedecer a todas as regras, mas se você não fizer a coisa certa, que é se relacionar com Deus, isso não vai significar nada. Deus quer que façamos o que fazemos por Ele, não para obter algo, mas por Ele, por causa daquilo que Ele tem feito por nós. Eu não vou para a igreja para ganhar pontos com Deus, ou então, se eu tenho uma boa frequência, Deus deve me dar algo. Eu não leio a Bíblia para ganhar pontos com Deus, eu não oro todos os dias para ganhar pontos com Deus. Deus não está à venda. Você não pode comprar Deus com suas boas ações. Amém? Ele nos amou primeiro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E tudo que nós fazemos deve ser feito em amor a Deus, não para tentar convencer a Deus que nós o amamos. Você não pode comprar o amor de Deus com boas ações. Tenha certeza que o seu coração está certo no que você faz. O maior problema que Jesus tinha com a maioria das pessoas religiosas naqueles dias, que eram os escribas e os fariseus, era que eles faziam a coisa certa, mas por motivos errados. Muito do que eles faziam era para serem vistos pelos homens, para serem notados, para serem o centro das atenções. Eles faziam isso para se sentirem bem consigo mesmos. Então, em Mateus 23, finalmente Jesus fala a verdade para todos eles, e nós vamos ler mais sobre isso em outro estudo. Vamos dar uma olhada nos versos 23 e 24. Ai de vocês, escribas e fariseus, fingidores, hipócritas, pois vocês têm dado o dízimo da menta e do endro e do cominho. O verso está dizendo que vocês dão o dízimo do seu dinheiro, mas vocês negligenciam e omitem a questão relevante, ou mais importante da lei, que é a retidão e a justiça e a misericórdia e a fidelidade.
Isso você deve particularmente fazer sem negligenciar as outras coisas. Então, definitivamente ele estava dizendo, dizimar é importante? É importante que você faça isso? Mas ele diz que se você está dizimando, mas maltratando as pessoas, se você está dizimando, mas você está criticando e julgando ao invés de ser misericordioso, então você está se tornando uma pessoa fingida, hipócrita, que está fazendo as coisas certas lá fora, mas não tem um coração reto. Quantos de vocês sabem que às vezes é um pouco difícil ser realmente honesto com o seu próprio coração? Por isso fazemos certas coisas. Eu acho que nós chegamos a um ponto em nossas vidas que fazemos as coisas de vez em quando, várias vezes no ano, precisamos parar, dar uma olhada em nossa agenda e dizer, certo, por que eu estou fazendo isso? Por que estou fazendo isso? Por que estou fazendo isso? Por que estou fazendo isso? Tem coisas que nós fazemos que não estão sendo feitas pelo motivo certo. Precisamos nos livrar disso. Porque cedo ou tarde nós só faremos as coisas porque as pessoas esperam que nós as façamos. Bem, você sente que Deus quer que você faça isso? Não me sinto bem sobre isso, mas eu vou para ficar em paz. Não espere ter nenhuma alegria se essa é a forma como você vive. Você tem que fazer as coisas pelo motivo certo. Ele disse, vocês vão à igreja, eles estudavam a lei, eles seguiam a lei, mas os seus corações não eram corretos. Bem, um cristão verdadeiro é alguém que faz essas coisas. Ele gosta de estar na companhia de outras pessoas. Ele vai à igreja, participa de encontros como este, faz estudos bíblicos. Ele lê a Bíblia para conhecer o Senhor, ele tem um tempo de oração porque ele ama se relacionar com Deus. Mas um cristão de verdade, ajuda as outras pessoas. Um cristão de verdade não pode ver um necessitado e passar por ele, como os sacerdotes e os levitas fizeram na história do bom samaritano. Há muitas pessoas ao nosso redor que estão feridas. Temos que ser cuidadosos para não feri-las ainda mais. E porque isso parece ser muito difícil, nós pensamos, não há nada que eu possa fazer. Isso é muito massacrante. Faça o que você pode fazer, não se preocupe com o que não pode fazer. Eu vou te dizer uma coisa. Se você não se ocupa em ajudar as pessoas, fazer coisas pelas pessoas e colocar um sorriso no rosto delas, você vai se tornar um estraga-prazer e você não vai ter nenhuma alegria. E eu acredito que isso atrapalha o nosso crescimento, o nosso caminhar com Deus. Eu acho que a forma mais rápida de reconhecer um cristão genuíno é como ele trata as pessoas. Aliás, eu acho que esse é o verdadeiro amor. O amor realmente equipara-se a como eu trato as pessoas. Eu gastei muito tempo estudando o amor. Porque eu não era uma pessoa muito amável. Eu tive muitos problemas na minha infância que me deixaram áspera e dura. E por muitos anos antes que eu me tornasse uma cristã e tivesse um ministério, eu vou te dizer a verdade, eu passei muitos anos preocupada com o crescimento do meu ministério, se eu me sairia bem, quantas pessoas iriam aos meus encontros e esse tipo de coisas. Eu não estava feliz e você realmente não fica feliz se o seu coração não está no lugar certo. Deus tinha um chamado para a minha vida. Ele conhecia o meu coração, eu o amava, mas tinha muitas coisas que estavam confusas. Eu não estava colocando as coisas no lugar certo. Não estava colocando as coisas importantes em primeiro. Eu te contei como Deus tinha me ensinado a buscar a sua face e não a sua mão. A buscar a sua presença e estar com Ele, ao invés do que Ele poderia fazer por mim o tempo todo. Outra coisa que Deus teve que tratar comigo foi com relação a saber o que era importante para Ele e me concentrar nisso, deixando o crescimento do meu ministério, quantas pessoas viriam às reuniões, esse tipo de coisas, com Ele. Agora ficamos despreocupados em querer impressionar as pessoas e até mesmo nos sentimos seguros, porque tudo ao nosso redor parece ser bem-sucedido. Eu não preciso me preocupar sobre quantos livros meus estão sendo vendidos. Ou quantos estudos vocês estão comprando. Quantas pessoas vieram, eu não me preocupo com isso mais. Assim que a reunião acabava, eu ficava preocupado e queria saber quantas pessoas vieram. Deus realmente tratou comigo a este respeito?
Eu sei quantos estão aqui, mas eu não me preocupo mais. Isso não é tão importante para Deus. O importante é ensinar as pessoas como aprender e crescer. Por que eu fazia isso? Porque me fazia sentir melhor. Saber quantas pessoas compareceram. Mas você sabe, isso não é o que preocupa a Deus. E você vai descobrir, se abrir um coração, que Deus pode cuidar de tudo, prosperando e crescendo. Mas quando o nosso coração está no lugar errado, nós acabamos perdendo todas estas coisas, porque se Deus nos der, continuaremos mantendo o coração no lugar errado. Você está me ouvindo? Você não precisa ficar preocupado em ter seu nome na porta do seu local de trabalho. Precisa se preocupar em fazer o bem para as pessoas que trabalham com você e ser a luz na escuridão. Fazer o que puder para mostrá-las o amor de Deus. E aí então, você ficará surpreso. Deus vai te promover, te promover, te promover. Mas se isso é tudo que você quer, então provavelmente você nunca terá. Um cristão verdadeiro está preocupado em ajudar as pessoas. Atos 10, 38. Vamos dar uma olhada. Este é um dos meus versos favoritos. Ele me ensinou para que serve a unção de Deus e a presença do Espírito Santo em minha vida. Porque Deus nos unge. Certamente não é para impressionar os outros com os nossos dons. Veja como Deus ungiu e consagrou Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com força e habilidade e poder, e como ele fez coisas boas. Eu amo isso. Como era a vida de Jesus? Ele se levantava todo dia e fazia o bem? Seria tudo simples se fizéssemos assim. Eu acho que às vezes deixamos o cristianismo muito complicado. Tem todas aquelas coisas que você tem que mentalizar, todas as regras que você tem que seguir, e você pode compactá-las em apenas uma lei. Como você trata as pessoas? Você deve se perguntar. Se você não se perguntou ainda, pergunte a si mesmo hoje: o que eu estou fazendo para deixar a vida de alguém melhor? Será que eu estou fazendo o meu melhor? O que eu estou fazendo para deixar a vida de alguém melhor? Em quantas faces eu realmente coloquei um sorriso nos últimos 30 dias? Você ficará espantado com o que acontecerá em sua vida se você tirar a si mesmo da sua cabeça e tentar ser um cristão verdadeiro, que se preocupa em deixar o amor de Deus fluir através de você e alcançar outras pessoas. Eu acredito que seja isso que o relacionamento com Deus faz conosco. Eu não acho que você possa realmente se relacionar com Deus. Você não pode realmente se relacionar com Deus e não começar a esperar a ser melhor com as pessoas. Eu acho que isso é impossível. Eu acho que é impossível. Mas você pode ir à igreja e seguir as regras e não se importar em ajudar as pessoas. Eu sei que você pode, porque eu fiz isso por muitos anos. Alguém quer confessar isso aqui hoje? Você quer? Aproximadamente uns 100 entre vocês. Bem, eu duvido que seja só isso. Não me faça chamar os mentirosos para virem aqui. Eu disse, quantos de vocês sabem o que é ir para a igreja toda semana e seguir as regras e ainda assim não fazer nada em sua vida para tornar a vida de alguém melhor? Ok, agora está melhor. Eu não queria achar que eu estava pregando para o povo errado com a mensagem errada. Ele fazia coisas boas, eu amo isso. Ele se levantava todos os dias e não saía com uma lista de coisas para fazer para deixar Deus feliz. Agora vejamos, discípulos, precisamos fazer isso, fazer isso aqui, precisamos fazer isso e fazer isso também. Não podemos falhar nem esquecer essa área. Não, ele levantava e fazia o bem. Ele fazia coisas boas para as pessoas. E, em particular, curava os oprimidos pelo diabo. Vá até Tiago 1:27. Vamos ler o 26 também. Se alguém acha que é religioso, cuidadosamente observador dos deveres externos da sua fé. Veja, isto é o que a Bíblia diz ser o religioso. Alguém que
cuidadosamente observa os deveres exteriores próprios da sua fé. Esses são os deveres exteriores, mas queremos ver a fé também. Mas se nós a fazemos com motivo errado, elas cheiram mal diante de Deus. E não refreia sua língua, mas ilude o seu próprio coração. O serviço religioso desta pessoa é sem valor algum. Bem, porque ele diz que é tão importante o que sai da sua boca, porque o que está no coração vai para fora da boca. Então você pode aprender muito sobre si mesmo apenas se ouvindo. E sabe, se você é uma pessoa que julga e critica, você tem um coração problemático. E você precisa consertá-lo. Quantos sabem como é fácil julgar e criticar? É muito fácil ter nossas opiniões e dizê-las. Eu não penso assim, eu não penso assim, eu não penso assado. Bem, você vai acabar mudando de opinião. Verso 27, adoração exterior e religiosa. A religião que é uma expressão de uma ação exterior que é pura e imaculada aos olhos de Deus. Agora ele diz que a religião deve ser expressa através de atos externos, mas elas não são regras que nós devemos seguir. Ele disse assim que deve ser apenas os órfãos e as viúvas, mas quando você pensa em órfãos e viúvas, eles estão sozinhos, não tem ninguém para ajudá-los. Alguém precisa vir junto deles e ajudá-los. Claro que você pode fazer isso ofertando no ministério, se você quiser fazer, mas você passa por essas pessoas todos os dias, e quando eu digo que você precisa ajudá-las, não quer dizer através de um ministério. O que nós precisamos é de pessoas que estão lá fora na sociedade, que são chamadas cristãs para começarem a agir como cristãs e realmente mostrar a elas a misericórdia, mostrar que você as ama e ajudá-las a suprir suas necessidades. O amor de Deus leva os homens ao arrependimento. Você vai ficar impressionado com o que vai acontecer se você começar a fazer coisas pelas pessoas e amá-las, porque elas não entendem isso. Por que você está fazendo isso por mim? Bem, sabe, Deus é bom para mim, eu quero ser bom para você também. Você pode plantar pequenas sementes, falar coisas sobre Deus, ou pequenas coisas sobre o seu relacionamento com Deus, e logo elas começam a gostar da ideia, e não vai demorar muito até que elas queiram saber tudo sobre este seu Deus maravilhoso que você serve. Eu sempre digo que se você quer ser um pescador, tem que ter uma isca se você quer pegar o peixe. Alguns de vocês, sua isca pode ser emprestar para alguém o seu carro no trabalho porque você ouviu que ela teve um problema com o carro e não pôde consertá-lo e então ela está sem carro. Você nem mesmo a conhece direito, aliás, pode ser aquela pessoa que te maltrata. Mas você tem outro carro parado lá na garagem, pode não ser um grande carro, mas vai ajudá-lo a trabalhar? O que vai acontecer se você disser, olha, eu ouvi dizer que teve um problema com seu carro e sabe, eu tenho um carro extra na minha garagem e ficaria feliz em cedê-lo para você até que conserte o seu, então ele... Seu amor age trazendo convicção se eles não têm te tratado muito bem. Por que eu deveria fazer isso se ele não me trata bem? Bem, o que Jesus faria? Ser crente não é apenas usar aquelas pulseiras e pingentes. Pergunte a si mesmo realmente o que Jesus faria e faça aí o ato religioso que nós podemos ter. Nós podemos ter várias pessoas que têm inveja de nós ao nosso redor e não prestar atenção no coração delas. Amém? É por isso que eu sempre falo sobre broches e pingentes de Jesus e todas essas coisas. Eu acho que é legal tê-los, mas é melhor você certificar de que está dando fruto. Vá até Mateus 22. Eles não gostam dos cristãos. Eu falei outro dia que vão para a igreja todo domingo e seguem todas as leis. E quando vem um panfleto de um dos meus encontros em Santa Luz, eles querem processar a igreja. Porque eles não gostam de mim. Bem, Deus gosta de mim. Você pode não querer vir à minha conferência, mas Deus está aqui. Isso é o que uma atitude religiosa faz. Você não gosta de mim?
Então deve haver alguma coisa errada com você. Bem, graças a Deus eu não sou como você. Mateus 22:36. É assim como os fariseus eram. Mestre, qual é o maior e mais importante mandamento? Qual é o mandamento principal da lei? Alguns mandamentos são fáceis. Qual é o mais difícil? Eu amo isso. E sabe, muitas pessoas religiosas são pessoas muito profundas. Às vezes elas são tão profundas que não sabem onde estão. Eu gosto de simplificar isso e fazer como Jesus fez. Se você quer se confundir, então pegue umas 10 pessoas religiosas que se escondem atrás deste título e deixe-as tentar explicar o que significa justiça. Pessoas religiosas gostam de discutir a palavra. A Bíblia diz que elas entram com controvérsia com a palavra. Você não está dizendo isso direito. Você precisa ler os artigos estúpidos que estão escritos sobre mim. Maier diz que ela gosta de si mesma. Maier diz que ela é a justiça de Deus. Agora tem uma coisa que eles têm discutido muito a respeito. E eles me perguntam assim: você acredita que a justiça está dentro de você? Ou você realmente acredita que você é a justiça? Olha, eu sei que não sou a justiça. Eu sei que a justiça é dom de Deus. Se ela é imposta sobre você, então sim, isso significa que ela está dentro de você. Ela é colocada em mim. Através de Cristo. Tudo o que eu sei está em 2 Coríntios 5:21. Ele não conhecia o pecado e se tornou pecado para que eu pudesse ter a justiça de Deus em Cristo. Portanto, eu acredito na Bíblia. Eu fui feita a justiça de Deus em Cristo. Isso não quer dizer... Isso não significa que eu faça tudo certo. Eu cometo erros. Eu faço coisas que são erradas, eu preciso de perdão pelas coisas que eu faço, mas como Deus pode esperar que eu haja bem se Ele não me deu a sua justiça? O que a religião faz é te pedir para fazer coisas sem que ela te ajude a fazê-las. O que o relacionamento faz é te ensinar que Jesus vem para viver dentro de você e quando Ele vem, Ele te dá uma semente de tudo que você vai precisar fazer. Ele coloca amor em você, então você pode amar as pessoas. Ele coloca justiça em você, então você pode finalmente se comportar. Ele coloca santidade em você, então você pode manifestar um comportamento santo. Deus te chama para ser santo. As cartas foram escritas para os santos em Gálatas, para os santos em Coríntios. O que é ser santo? É como uma pessoa santa que faz todas as coisas direito porque é santa. Se você olhar a definição é assim, mas Deus nos chamou pela fé porque Ele colocou algo em nós, esperando que nós deixemos Ele agir em nós e através de nós em todo o tempo.